tudo bem? Então, estamos aqui para mais uma videoaula. Hoje o tema é História e nós vamos falar sobre o pau-brasil, que foi a primeira riqueza produzida pelo nosso país, a primeira riqueza explorada pelos portugueses. Agora vocês vão assistir um videozinho falando sobre a chegada dos portugueses e o encontro com o pau-brasil, tá bom? Já a gente volta, tá? E no dia 22 de abril de 1500, chegaram os portugueses. Eles vieram em uma caravela. Chegando, eles tiveram o primeiro contato com os habitantes do local, os nossos índios. Quando encontraram os índios, eles perceberam que a natureza era exuberante e que tinha uma árvore muito importante. Essa árvore era o pau-brasil e os portugueses resolveram explorá-la, pois essa árvore era muito lucrativa na Europa. Da sua madeira se extraía uma tinta vermelha que servia para tingir os tecidos. Além de sua madeira também servir para fazer móveis. E o pau-brasil passou a ser a primeira riqueza extraída do Brasil pelos portugueses, dando até o nome do nosso país. Vamos lá, gente. Abra um livro na página 29. Vou dar um tempinho para vocês abrirem. Página 29. Então, vamos começar, tá? Pau-brasil, a primeira riqueza. Quando chegaram ao litoral que hoje pertence ao Brasil, os portugueses encontraram o pau-brasil, árvore que havia em grande quantidade na Mata Atlântica. Pode sublinhar isso, tá? De quando até Mata Atlântica. Pega o seu marca-texto e marca que isso é importante. Então, vamos lá. Naquela época, para os indígenas que falam língua da família Tupi-Guarani, o pau-brasil era chamado Ibirapitanga, que quer dizer árvore vermelha. Da madeira, eles extraíam um corante vermelho para tingir as penas dos ornamentos. Faziam também arcos e flechas. Na Europa, o corante servia para tingir tecidos, e a madeira era usada na fabricação de móveis e embarcações. Visando a obtenção de lucros, os portugueses passaram, então, a extrair o pau-brasil. Então, você vai sublinhar de na Europa até pau-brasil. Marca texto. Então, observa o mapa. Nós temos aqui dois mapas do Brasil, tá? Em épocas diferentes. O primeiro é de 1500 a 1600, na época em que os portugueses chegaram, certo? Tudo que está em verde é a Mata Atlântica. Por que o nome Mata Atlântica? Porque era a floresta tropical brasileira que ficava na beira de quem? Do Oceano Atlântico. Por isso, o nome Mata Atlântica. Olha como é que era a original. Ela dominava o Brasil quase todo, o litoral brasileiro, lá do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Todo o litoral brasileiro era coberto pela Mata Atlântica. E era na Mata Atlântica que crescia o pau-brasil. Então tinha muito pau-brasil, porque também tinha muita floresta, tá vendo? Floresta tropical brasileira, a Mata Atlântica. Inclusive aqui, ó, tá vendo o Rio de Janeiro, nosso estado? O Rio de Janeiro, ele era todo coberto pela Mata Atlântica. Isso entre 1500 a 1600, certo? Agora vamos olhar o mapinha do lado. Ele é de 2014. Olha o que aconteceu. Olha a diferença. Olha o que sobrou da Mata Atlântica. O que aconteceu, gente? O que será que aconteceu com essa floresta? Vamos pensar? Ó, em 1500, olha a quantidade de floresta. Em 2014, olha o pouquinho que ficou. Tá vendo? O que aconteceu? Ela foi toda o quê? Quase toda desmatada, né? É uma floresta, então quase todas as árvores dessa floresta foram cortadas. O que sobrou foi só esse pouquinho, tá? Foi cortada porque a primeira árvore que foi extraída
dessa floresta foi o pau-brasil. E depois as cidades cresciam aqui. Então, era necessário que se abrisse, cortasse, acabasse com a floresta para criar as cidades, né? As cidades litorâneas, Rio de Janeiro, Espírito Santo, né? Então, para criar a cidade, as ruas, eles foram cortando a floresta, tá bom? A floresta deu lugar ao progresso, né? Então, foi isso que aconteceu. Vamos tentar fazer as questões número 1, letra A, letra B, letra C. E já voltamos, ok? Observe e compare os mapas, depois responda as questões a seguir. O que aconteceu com a Mata Atlântica ao longo do tempo, com o passar do tempo? O que pode ter acontecido? Então, vamos ver a resposta. A Mata Atlântica foi desmatada e diminuiu bastante. Se você botou que ela foi cortada, cortaram as árvores, tiraram as árvores para que as cidades crescessem, também tá certo, tá bom? Vamos lá, letra B. Quanto tempo levou para essa mudança acontecer? De 1500 até 2014, cerca de 500 anos. Se você botou cerca de 500 anos, está certo. Ou se você diminuiu e deu a quantidade certinha, também está certo. Em sua opinião, por que isso ocorreu com a Mata Atlântica? Aqui é a resposta pessoal, tá? Você vai colocar a sua resposta. Por que isso aconteceu, né? Porque o homem precisou o quê? Fazer as cidades crescerem, né? O progresso chegou, então foi necessário cortar as árvores, né? E desmatar. Não tanto, né? Exageraram, mas foi necessário. Então, entenderam tudo sobre o pau-brasil? Foi legal, não foi? Agora, vamos assistir um pequeno vídeo que fala sobre o escambo. O escambo era um tipo de troca muito utilizada naquela época em que os portugueses chegaram no Brasil. Essa troca era usada entre o índio, né, e o português. O português não pagava o índio, ele fazia uma troca. E agora a gente vai ver um videozinho sobre isso, tá bom? Já passamos para o livro novamente. Oi, tudo bem? Eu soube que você tem uma câmera digital porque você está querendo trocar para um celular. Eu tenho um celular aqui que é novo, acabei ganhando outro e queria estar trocando por sua câmera. Está a fim de trocar? Não, claro, eu tenho essa câmera aqui também, tá nova, ganhei outra, então eu tô a fim de trocar para um celular mesmo, eu tô precisando do celular. Vamos trocar sim, então. Fica com a minha câmera que eu fico com o seu celular. Ok, perfeito, agradeço a troca. Abraço e até mais. Bem, pessoal, o que a gente acabou de ver aqui agora foi um escambo, ou seja, uma troca. Por quê? Escambo quer dizer troca, ou troca de um celular por uma câmera digital. O que acontece? O escambo era muito utilizado algum tempo atrás, especialmente na época do Brasil colônia, quando os portugueses vinham aqui para o Brasil e precisavam levar o pau-brasil para Portugal. O que eles faziam? Eles davam, não é que davam, faziam uma troca, davam para o índio alguns espelhos ou alguns outros penduricalhos e o índio, em contrapartida, realizava o corte do pau-brasil e levava até as caravelas, até os navios dos portugueses. Ou seja, aí existia uma troca de um produto que o português tinha e de um serviço que o índio acabava fazendo. Ou seja, era um escambo. Então, nesses dois exemplos, a gente pode ver que o escambo, a troca, pode acontecer de produto para produto, no caso aqui de uma câmera digital e um celular, mas também pode acontecer de um serviço por um produto, ou de um produto por um serviço, como o exemplo dos índios aí na época do Brasil colônia, ou de serviços para serviços. Mas claro que com a chegada da moeda, do dinheiro, essas trocas ficaram muito mais facilitadas. Afinal, é muito mais fácil você com dinheiro ir comprar uma câmera digital, né, em qualquer loja ou até mesmo de algum amigo, é muito mais fácil comprar do que você encontrar, por exemplo, alguém que esteja disposto a trocar uma câmera digital por um celular, entendeu? Por isso que o escambo tem essa dificuldade. E você pode pensar, mas o escambo, a palavra meio estranha, será que existe até hoje? Claro que existe até hoje, como eu comentei aqui, vocês podem ver o exemplo, né? Tal pessoa trocou o videogame por uma bicicleta, por exemplo. Essa troca, na verdade, não deixa de ser um escambo. Ok, pessoal? Espero que tenham entendido. Vamos lá, agora, página 30. Viramos a página, estamos na página 30. Vamos lá. A prática do escambo. Para extrair o pau-brasil, os portugueses utilizavam o trabalho dos indígenas.
Os nativos derrubavam as árvores, cortavam os troncos em toras, levavam a madeira até a praia e carregavam as caravelas. Em troca da madeira, os portugueses entregavam aos indígenas machados, foices, tecidos, espelhos, pás, facas e outros objetos que os nativos consideravam importantes. Tá? Então, você vai marcar isso, de em troca até importantes. Então, os portugueses faziam o quê? Os índios trabalhavam para eles, né, em troca desses objetos, espelho, foice, machado, que para os índios isso era muito importante. Para os portugueses não, mas para o índio era, porque o índio nunca tinha visto objetos como esses, tá bom? Então, vamos marcar, bota aí no marca-texto, de em troca até importantes. Colocou? Esse tipo de troca, que não envolvia moeda, recebeu o nome de escambo. Vai sublinhar também. Ou seja, todo o segundo parágrafo. Então, os índios trabalhavam, não recebiam salário. Em troca, eles recebiam essas mercadorias. Armazenar as toras de madeira que seriam levadas para a Europa, os portugueses construíram ao longo do litoral feitorias, que eram galpões de madeira protegidos por paliçadas. Paliçada, cerca feita de troncos pontiagudos, tá vendo? Ao longo do litoral todinho, na beirinha do mar, né, eles construíam esses armazéns, né, que eram tipo um galpão grande, uma casa de madeira, e ali dentro eles guardavam o quê? O pau-brasil. Você vê aqui nessa foto, nesse mapa da época, né, aparece os índios fazendo o quê? Retirando o pau-brasil, né? E as toras eram guardadas nesses armazéns chamados feitorias, tá bom? Então, vamos tentar agora fazer o exercício número 2 e número 3, e já a gente volta, tá bom? Vamos lá. Observe o mapa reproduzido acima. Leia a legenda e responda. O que os desenhos do mapa representam? Descreva os detalhes. Então, se você olhar bem o mapa, o que tem aqui? Os índios, não é? Então, vamos lá. Representam a extração do pau-brasil, os indígenas trabalhando, né? As matas. Tem aqui também os animais, ó, macaco. Tá vendo os animais? Dá para perceber. A floresta, né? As caravelas. Então, se você botou qualquer uma dessas, tá certo, tá bom? Vamos lá. Em sua opinião, a prática de trocar um serviço ou um objeto por outro ainda existe? Em caso afirmativo, dê um exemplo. Hoje em dia ainda existe a gente fazer um trabalho e trocar por um objeto? Pode ser até que exista, né? Pode ser, a gente faz um trabalho para alguém, troca, recebe um objeto, né? Existe esse tipo de coisa ainda, mas no momento que a gente vive, é difícil encontrar. Tá bom? Então, se você conseguiu fazer as questões, acertou tudo, né? Vamos resolver também as questões do caderno. Até a próxima!